Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fly. Então, se você não já vai deixando seu like maroto, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Estamos trazendo aqui mais novidades para vocês sobre o Flamengo. Então, do jogo, do campo ali, que a gente sabe que o cara tá dominando, o zagueiro também tá chegando, né? Então, assim, para não ficar em cima do muro, eu tive dúvida nos dois lances de expulsão. Eu daria amarelo nos dois lances. Tanto do Gregory como desse do Pulgar. Pro Pulgar também, então, Zinho. Zinho daria, então, cartão amarelo também nesse lance. A Renata já disse há minutos atrás por que isso acontece. É porque a comissão, a Renata disse, não pega um jogo aqui e fala assim, puxa, você acertou, e mostra para todo mundo. Acertou porque aqui houve a mão assim. Então, o que acontece, Renata? Fica cada um apitando pelo seu critério. E o critério do árbitro não é igual ao do outro. Sim. Tem hora que o árbitro age que nem o Zinho dá amarelo, tem outra que agiria como eu e daria vermelho pro Grego. Mas tinha que alguém pegar eu e o Zinho, sentar, o CNM da vida e a turma, ó, você, Mauro, tá errado, o Zinho tá certo aqui, ou vice-versa. Então, a partir de agora, vocês vão fazer isso. O critério do campeonato é esse. O critério é esse, mas não faz. Não, se não faz isso, eu fico anotando o caderninho todo dia que o Zinho fala, ó, amanhã vai ter outro igual. Hein? Igual assim, mão na mão, né? Bola na mão. Lembra o Zé chamava de TV CNM. O ano passado a gente tinha TV CNM. E a gente via como piorou. Até por isso parou, né? Parou. Eles cortaram a TV CNM porque cada vez que eles iam dar a explicação, ficava mais claro que eles não entendiam de futebol, eles não entendiam de regra, que estava uma confusão e essa confusão está na cabeça dos árbitros. A gente tem isso. O que o Zinho estava falando, a gente fala, né? Estava falando de novo, mas eu falo faz tempo. Precisa de um ex-jogador na comissão. De preferência, até no VAR, para entender mais de jogo e não só de regra. Eu falo, tem hora que o jogo, a tomada de decisão, é a regra nua e crua, é ali, não tem interpretação. Quando cabe interpretação nos lances, muitas vezes a gente precisa entender mais de futebol do que de regra. Então, um ex-jogador na comissão, um ex-jogador num VAR, eu acho que ajudaria muito. E quando o Zinho fala que o CNM foi até grosso ali, não deixou ele terminar, né? Elegante. Deselegante. Você pega essa questão quando ele fala comparando com a Premier League, você tem uma matéria da Premier League, Zinho, que mostra a mesma margem de erro. É uma matéria em inglês que você acha na internet, que a nossa matéria que fala em média 30 centímetros, a inglesa fala em média 28 centímetros. Ou seja, se a nossa tecnologia aqui era falha, a de lá também. Você não pode justificar uma falha na sua tecnologia comparando com outra. Se a outra também é falha. Não, e lembrando, melhor. Exatamente. E a Premier League já mudou também. Para essa temporada que começa agora, essa semana, já é a tecnologia mais avançada. Exato. Esse é o ponto. A Renata, há 5 anos, trouxe a informação de que essa tecnologia, por causa daquela questão toda do frame, com a nossa capacidade aí de transmissão... É o frame, Bruno, exato. É a linha onde é traçada. E aí, eu acho que essa é uma outra pergunta. Questão, quando você tem um lance desse, né? A gente está vendo aí os lances, mas quando você tem um lance muito ajustado, se você tem uma margem de erro de 30 centímetros... Muita coisa. Como você fala que o VAR está fazendo justiça num lance desse? Que justiça que ele está fazendo? Não, a pessoa que traça a linha, ela tem o poder de decidir. Sim, e... Palmeiras, na cabeça do Abel, pelo que ele deixa claro na entrevista. E realmente é um erro ali que não poderia ter acontecido. Aí ele tem razão, aí ele começa a pensar, porque ele sabe tudo disso, né? Você viu que ele cita tudo. Tivemos 15 gols anulados nesse campeonato. Óbvio que ele sabe, todo dia, contabiliza. Eu só gostaria que os treinadores, que os dirigentes viessem a público também e falassem, hoje meu time foi beneficiado pelos erros da arbitragem. Isso não acontece. E assim, todo mundo reclama. Todo mundo reclama. Hoje é o Abel que está reclamando, mais uma vez, porque quando perde ele reclama bastante, quando tem um resultado ele reclama ainda mais ainda. É o Tite no Flamengo, é o Fabinho no Corinthians, né? Todos reclamam, só que nenhum tem a capacidade de admitir quando o time é beneficiado. O Abel falou só, temos que mudar a base. A base é o comportamento do treinador na beira do campo, a base é o comportamento dos jogadores, né? A base é o comportamento dos dirigentes.
Mas ninguém muda. Então, assim, antes de vir reclamar, tem que... Ô, dirigente, peraí, você não vai reclamar porque se eu reclamo aqui, você reclama ali, nós estamos errados. Ninguém faz isso. Todo mundo está olhando para o próprio umbigo. Todo mundo está olhando para o próprio umbigo. Ah, porque tem número de jogos. O salário do Abel é um dos mais altos do mundo. Do mundo. E o Palmeiras tem que assinar um contrato de não sei quantos jogos para poder pagar o Abel, para poder pagar o salário dos jogadores. É essa possibilidade e necessidade que precisa ser falada muitas vezes para essas pessoas. Entendeu? Porque reclamar, todo mundo reclama. E quando veio para cá, sabia que sim, aqui você lógico que jogava sabia, 70 todos partidas. sabiam. Zinho, em 93, 94, quantos jogos a gente jogava? Quarta, domingo. Eu cheguei a jogar domingo, terça, quinta e domingo. O São Paulo jogou 2 dias num jogo só. Então isso aí não é novidade, isso é o futebol brasileiro. Né? Quando você vem para cá, você já sabe que vai ser assim. Você sabe que vai jogar na quarta em São Paulo, sabe que vai jogar no domingo em Manaus, sei lá. Sabe que depois volta para jogar em Porto Alegre. Todos nós sabemos. Só que ninguém tem a capacidade de assumir quando o time é beneficiado. A base tem que ser mudada nessa hora. Quando o seu time é prejudicado, olha, não vou reclamar. O meu time é prejudicado, mas eu não vou reclamar. Sabe por quê? Porque quem condiciona os jogadores dentro de campo são os treinadores. Quem condiciona os jogadores dentro de campo são os treinadores, que reclamam no pós-jogo. E o que acontece? Aí o jogador que é boleirão, que gosta também de escutar, é natural. É natural, porque eu vivi isso na minha vida, a vida inteira jogando. Você começa a escutar, o teu treinador fala, prejudicou. O teu dirigente fala assim, sacaneou. Aí o dirigente do outro time fala... aí o dirigente do outro time... inteligência artificial, sim. Aí o outro time do dirigente fala assim, porque ajudou. Aí você vai jogar contra o time que o dirigente reclamou, um erro que aconteça, um errinho que aconteça, uma bola dividida, uma chegadinha um pouco atrasada e o árbitro não dá, você já fica pé da vida. Tá de sacanagem, não tá dando a falta, porque o árbitro reclamou, porque o dirigente reclamou. Assim, se é para mudar a base... como o Abel reclamou, e eu concordo com o Abel quando fala da ferramenta, quando fala dessas coisas, eu concordo em tudo. Agora, se é para mudar a base ela começa com a educação. Tem que partir também dali, a base começa por educação. E a educação é o que menos nós temos aqui no futebol brasileiro. O que nós temos é cada um olha para o seu umbigo. O Palmeiras olhou para o umbigo dele hoje, porque reclamou e se sente na razão de reclamar, porque todo mundo faz a mesma coisa. Então, assim, é difícil, porque nós vamos ficar todo final de semana... Quantos minutos nós falamos do jogo? Poucos, né? Poucos. Nós falamos, antes da entrevista, nós falamos do jogo. Olha, aconteceram as mudanças aqui, o Abel acertou nas modificações, o Tite não conseguiu acertar. Depois da entrevista, a entrevista do Abel, ele falou 2 minutos do jogo e 50 minutos do árbitro, tentando justificar, os campos são ruins. Até 2 meses atrás, 3 meses atrás, antes da reforma... perguntaram também do jogo, né, Zé? Antes da reforma, sim, também, antes da reforma, eu concordo, tá certo. Antes da reforma do campo do Palmeiras, o próprio Abel reclamava do campo do Palmeiras. E jogava lá. Então, assim, sabe, tem um monte de coisas que a gente fica... porque isso tudo que ele está falando, nós já sabemos. Isso acontece na época que eu jogava, já acontecia isso. Os campos eram ruins, os árbitros tinham dificuldades, não eram profissionais. Isso tudo já conhece agora. Vamos mudar a base? Vamos mudar a base. Vamos, então, começar a ter educação, todo mundo. Todo mundo. Porque fizeram sacanagem com o treinador do Palmeiras. Não fizeram sacanagem, que ele falou sobre o gesto que ele fez lá no banco. Isso aí não foi sacanagem. Se foi sacanagem, por que ele pediu desculpa depois? Ele reclamou então, assim, ele reclamou que o gestual dele... Não, ele reclamou o seguinte, que a televisão, a imagem que pega ele fazendo o gesto obsceno, não pega uma mão na área de um jogador do Flamengo. E por causa disso ele vai fazer esse gesto. Você já pensou se a moda pega? Ele não Todo falou, mundo ia ficar, sabe, virando pro negócio. Ele falou, do mesmo jeito que enxergaram o meu gesto obsceno, deveriam ter enxergado uma bola na mão. Sim, tudo bem, eu concordo. Mas se por causa disso você vai fazer esse gesto, porque toma lá da cá, né? Não enxergaram, ele falou que tinha que ter coragem para marcar isso. E todo mundo aqui viu que, né, o gesto foi um pouquinho obsceno. Então, assim, se nós queremos, se todos os treinadores, se todos os dirigentes querem falar sobre reclamar a base, então, quando forem beneficiados, venham a público, tenham coragem de vir a público e falar, hoje fomos beneficiados. Aí, talvez o futebol mude. Porque se não fizer isso, não vai mudar. Zé, não vai mudar. Vai continuar a mesma coisa. Me da também, porque o pessoal do Flamengo vai falar por lá, tá? Fala, Tem algum time que não reclamou de arbitragem?
nesse brasileiro? Isso a gente não está Acho indo que para a não, Série hein? B, Série C. Eu acho que não. Por que também não se reúnem e fazem alguma coisa para tentar mudar a arbitragem? Por que não se reunir e ir lá falar, olha, do jeito que tá, não tá bom. O que a gente pode fazer para mudar? Desculpa, Bruno. Desculpa, Leão. Desculpa. É rapidinho. Só para dar um exemplo que o futebol brasileiro não vai mudar. Só para dar um exemplo. Vocês lembram do senhor Paulo Nobre, no Palmeiras, que para mim foi um dos melhores, se não o melhor presidente do Palmeiras na história, dentro da história que eu conheço? Quando ele entrou no Palmeiras, ele propôs o seguinte: contratos de produtividade. Foi aceito? Não foi aceito. Não foi aceito. Sabe o que aconteceu? Sabe qual foi a resposta dele? Ele falou assim, olha, eu tentei falar com os clubes para que nós pudéssemos estabelecer um teto para que a gente pudesse ter controle do futebol. Mas só que sabe o que aconteceu? Ninguém deu ouvidos. Por quê? Porque eu não contrato esse, então eu vou contratar o mais forte, eu vou contratar o mais caro, eu vou gastar aquilo. Então, o futebol brasileiro é isso. Cada um tem o seu interesse. Então, assim, a questão do número de jogos ela é muito simples. Ela está ligada aos campeonatos estaduais. De ganhar, segue o invicto há 7 anos. João, paizão do Brasil. Obrigado, meu amigo. Netinho. Ele está lembrando que o Flamengo há 7 anos não perde no Campeonato Brasileiro para o Palmeiras. É verdade. Edilson, João, o Flamengo está caindo de produção? Dê a sua opinião, por favor. Abraço, Edilson Buritizeiro, Minas Gerais. Edilson, num momento crucial da temporada, esse mês de agosto é fundamental, porque é o mês que vai encaminhar o trimestre final do ano, onde as grandes decisões vão acontecer. Na Copa do Brasil, o Flamengo já teve êxito, eliminou o Palmeiras. Na Libertadores, vem aí nas 2 próximas semanas o duelo decisivo, né, para a temporada, porque o Flamengo chega com o Bolívar como grande favorito, mas joga a decisão em La Paz, o que é um problema. E tem o Campeonato Brasileiro, que ele continua ali, terceiro colocado, está perto do líder, um jogo a menos, tem chance, está vivo. Mas visivelmente dá para perceber que o time do Flamengo ele está numa rotação mais baixa, né? Muitas lesões estão acontecendo, Cebolinha, Vinha, infelizmente, parece, ainda não estão confirmadas, parece que são lesões graves e os jogadores ficarão aí um tempo bom sem atuar. De repente não jogam mais esse ano. Isso tudo será confirmado pelo Departamento Médico do Flamengo. Mas muitos jogadores demonstrando um ritmo menos intenso. O time do Flamengo com a bola tem muita qualidade técnica, mas o ritmo... Hoje o Palmeiras, mais uma vez, num ritmo mais acelerado e de mais pegada que o Flamengo. E agora é o seguinte, cara. Teve o Palmeiras no meio de semana em São Paulo, Palmeiras hoje no Maracanã, Bolívar no Maracanã, Botafogo no Engenhão. Esse jogo é uma decisão, hein, do Campeonato Brasileiro, porque vai valer a liderança, dependendo do que acontecer com o Fortaleza na próxima rodada, e o Fortaleza jogará fora de casa com o Bragantino, tem isso. E depois Bolívar em La Paz. Aí é que tá. Como é que o Tite vai fazer? Ele vai ser obrigado a poupar. Porque, por exemplo, Cebolinha não vai mais jogar. Então ele vai ter que mexer no time. Luiz Araújo vai ter que jogar. E aí, colocando todos os jogadores nesses jogos todos, a chance de ter uma lesão aumenta muito mais, né? E ainda tem as possibilidades aí de vendas, o Wesley pretendido pela Atalanta, Fabrício Bruno pelo Rennes. Então, o Flamengo realmente, num momento decisivo da temporada, começa a enfrentar problemas. Isso é um fato. E essas 2 próximas semanas serão decisivas no Brasileiro e na Libertadores da América. Brasileiro, o Flamengo vai enfrentar o líder na casa do líder e vai definir se continua na Libertadores ou não. Então, decidindo fora de casa. Complicado, hein? Complicado. Valeu, Edilson. Professor Hilbert, o juiz que apitou o jogo do Fluminense já está preso? Não, não está preso. Não está preso.
galera, hein? Todo mundo vai falar aqui, democracia. Só não vou botar sua mensagem no ar se tiver alguma ofensa, algum palavrão, aí eu não posso colocar. Me perdoe. Juliano Araújo, Tite é muito retranqueiro. Não gosta de atacar. Nunca foi uma especialidade do Tite atacar bastante. Ele sempre foi assim. Conquistou 16 títulos na carreira assim, né? O Tite sempre foi isso aí. Agora, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. O Flamengo está realmente com um desempenho ruim. Está conseguindo se manter nas 3 competições, mas o desempenho não está bom. Tite, um fracassado em 2 Copas, provaram isso e ainda cabide de emprego para o filho. O Matheus Bach é o filho dele, professor Hilbert Vasconcelos, está aqui colocando toda a sua revolta. Valeu, mestre. Maurinho, tá aqui, Maurinho? E aí, Maurinho, tudo bem? Tite é tranquilo. Aí você ri, né, Maurinho? Não é mole, não. Rodrigo Pereira, previsão de trabalho duro aqui na altitude, como será? Rodrigo, quinta-feira, 9h30 Maracanã, por questões fisiológicas e naturais para o jogo da volta em La Paz, o Flamengo tem que vencer por um bom placar que lhe dê uma certa tranquilidade e conforto para jogar numa condição que realmente afeta muito e não é normal. Eu acho que o Flamengo tem que vencer pelo menos por 3 gols de diferença para ter uma situação que ele possa administrar em La Paz. Mas para isso tem que vencer o Bolívar no Maracanã, coisa que na fase de grupos conseguiu fazer vencendo por 4-0. Se repetir esse placar do Maracanã da fase de grupos, fica numa situação interessante, mesmo jogando em La Paz. Juliano Araújo, esse esquema com pontinhas já está ultrapassado. Não sei, a Espanha acabou de ser campeã da Euro jogando com 2 pontas abertos. Lamine Yamal e Nico Williams. E ele não joga com 2 pontinhas, né? Ele até tinha essa ideia no início de botar um ponta à direita e o Cebolinha pela esquerda, mas com o tempo ele foi adaptando e botou o Gerson ali pelo lado, né? Então é isso. Mas o esquema é bom quando o time está ganhando e convencendo a galera, né? Essa que é a verdade. Luiz Henrique, boa noite, JG. Boa noite, meu amigo. Você está bem, não? Boa. Cláudia Barbosa, fala, JG. Que situação do Flamengo, hein? Empatou com o Palmeiras e ainda 2 lesões preocupantes de jogadores importantíssimos na temporada. Olha, Cláudia, o que preocupa realmente são as lesões dos jogadores, né? Porque a situação do Flamengo empatou com o Palmeiras, mas é o 3º colocado a 2 pontos do líder, né? Com o jogo a menos. E vem de eliminar o Palmeiras da Copa do Brasil, né? Esse é um ponto importante. Agora, as lesões com a sequência de jogos na temporada, isso vai fazer com que a diretoria do Flamengo tenha que contratar jogadores obrigatoriamente e com urgência. O Flamengo ficou agora ali para o lado esquerdo com o Bruno Henrique, que não vai poder jogar contra o Bolívar no Maracanã, está suspenso. E o Flamengo não pode mais inscrever jogadores para essa fase de oitavas de final. Só 3 jogadores para as quartas de final e depois uma mudança para a semifinal da Libertadores. Então o Flamengo terá que contratar alguém ali para aquele setor, né? Tem se falado no nome aí do Gonçalo Plata. De repente o Michael ganha força. Olha aí, ó, o universo conspirando para uma volta do Michael, que parece que está pedindo muito dinheiro, mas a volta do Michael neste momento, né, em que
o Cebolinha se machuca, seria muito importante, hein? Olha aqui. Olha a notícia aqui, hein? Pessoal do Coluna do Fla. Estão prontos? Olha aqui, ó. Coluna do Fla. Cebolinha sofreu uma ruptura total do tendão de Aquiles do pé esquerdo. Atacante passará por cirurgia e não jogará mais esse ano. Que coisa, hein, minha gente? Publicação aqui no Instagram do site Coluna do Fla, que acompanha a equipe do Flamengo. Então, Cebolinha, cara, essa lesão, ela é gravíssima. Que coisa o Cebolinha, né? Ele, no momento que o Tite chega, ele começa a jogar bem de novo, mas aí ele começa a ter uma série de lesões, né? E agora tem essa lesão aí braba, hein? Difícil. Difícil. Então, não dá para contar mais com o Cebolinha. E tem outra situação aparecendo aqui. Espera aí. Parece que a lesão do Vinha também não é simples não, hein, galera? Ainda não está confirmado, mas pode ser que o Vinha também não jogue mais esse ano. Pode ser. Então o Flamengo perderia aí a sua ala esquerda com Cebolinha e Vinha. Ficaria com Bruno Henrique e o Ayrton Lucas para aquele setor. Ou seja, o Flamengo também vai precisar ou buscar alguém na base para ser um lateral esquerdo reserva ou contratar um lateral esquerdo, né? E outra, o Varela está com uma lesão no quadril. O Wesley, o Flamengo recebeu uma proposta espetacular da Atalanta de 16 milhões de euros fixos e 4 milhões de euros em bônus. Informação trazida pelo Vene Casagrande. E uma proposta como essa, a Atalanta é atual campeão da Liga Europa. O jogador vai querer ir, o Flamengo vai querer vender, mas e aí? Então o Flamengo com problemas realmente sérios num elenco que é tido e havido como o principal do futebol brasileiro, com mais opções, mas começa a ter problemas de fato, né? Olha aqui. Opa, aí, rapaz. Olha aqui, rapaz. Luan Luiz, 54,90. Fala, João. Ganha aí, Godoy. E se Deus quiser, você vai ganhar aí, Godoy. Porque você só ganhou na vida. Só não dava pênalti pro Corinthians. Não e não dava falta. E não expulsava ninguém e não também. expulsava todo mundo de nós. Tá aí, ó, o Gerson cruza, passa por todo mundo, o De Arrascaeta vira, a bola bate no braço do Vanderlan e sai o primeiro gol da equipe do Flamengo. E aí vem o goleiro Everton correndo até o juiz, Sálvio. Não, foi na mão, foi pênalti, não tem nada a ver, né? Tem que entender de regra, né, Sálvio? Tem vantagem. Lógico. Gol e vantagem vale o gol, né, Neto? Tem vantagem. Ele quer o pênalti? Não. Tá lá cobrando, mas o gol foi legal. Podia marcar o pênalti se a bola não entrasse no gol. Entrou, vale do gol, né? E naquele lance, a bola não entra, seria pênalti aquilo que você viu do Vanderlan? Porque ela tá aqui, como você me explicou. Olha a imagem, esse pênalti e essa imagem vai mostrar, ó. Quando ele pode até parar, ó. Olha lá, bloqueio. Ah, tá, bloqueio. Bloqueio do chute do gol. Braço aberto, bloqueou, saiu o gol. Não sei não se a bola não passa, né, se o Everton não pegaria. Agora tem o gol do Palmeiras, que foi gol legal. Eu vou explicar pros comentaristas da Rede Globo, né? Vou explicar pra vocês. Ó, o Rony não tá impedido. Meu irmão, se o Rony não tá impedido e ele cabeceia a bola, o que vem de trás, tá aí o Rony não tá impedido. Olha aqui, ó. Olha quem tá aqui, ó. Eu não sei quem é esse jogador, eu acho que é o Vinha. O Vinha tá ali, dá uma olhada, não precisa de linha. Ah, o Rony vai cabecear, certo? Pode soltar. Soltou. Olha aí, Sálvio. Vê se eu tô certo aí, ó. Vai, cabeceou. Ele não tá impedido. Aí vem. E esse jogador que vem aqui, que é o... Eu não sei quem é. O Luigi, vamos lá. O Luigi faz o gol. Tá atrás, não tá impedido, gol legal. O que demoraram 3 minutos pra fazer. Brincadeira, Sal. Tem jogadores do Palmeiras adiantado, que não é o Rony. Olha lá, atrás é o... Você falou bem, é o Vinha que tá aqui dando condição, né? Isso. Não, Léo Ortiz. Léo Ortiz, boa, Marília. Léo Ortiz. Dando condição.
E aí lá na frente o Rony não está impedido. E aí o Luigi pega o rebote depois do passe do Rony. Só explica para todo mundo, para aqueles que não sabem, nem comentando, e muito menos os torcedores que não entendem regra, porque aí não tem... esse jogador agora aqui, ó, ele não está participando de lá, certo, Luigi? Certo? O Luigi não está participando. Certo, o Rony não está impedido, cabeceia a bola. Pede para parar aí, Neto. Para aí. Se a bola vai pro Luigi direto... Tá impedido. Tá impedido. Certo. Que a bola vem do jogador do Palmeiras. Lógico. Só que o Rony cabeceia e tá em posição legal, o Rony. E aí a jogada vai... E a bola vem, o Luigi tá atrás da linha da bola. Isso, estando atrás da linha da bola... Não tem impedimento. Gol legal, não tem que fazer linha, não tem que traçar nada, não tem que traçar 30 linhas. Quesada, o que você enxerga desses dois gols? E, por favor, também, entre Palmeiras e Flamengo, mais uma vez o Palmeiras empatando com o Flamengo do Maracanã e o Tite não conseguindo vencer e distanciar aí no Campeonato Brasileiro, que é uma vergonha o seu Tite do que ele faz com a linha de zaga, que a Marília vai falar já já. Quesada, Palmeiras e Flamengo. Suas palavras, minhas palavras, o Sálvio também, tudo certinho aí, né? O Flamengo tentou o Claudinho, inclusive chegou a um acordo com o Claudinho, preparou todo o anúncio, teve tudo preparado para poder anunciar o jogador, mas o Zenit voltou atrás e dificultou a vida do Flamengo e não quer fazer a venda de Claudinho para o Flamengo. Então o Flamengo, ciente que a janela de transferência está chegando cada vez mais perto do fim, está correndo atrás de outros jogadores. E o GE publicou primeiramente, nós confirmamos, que o Flamengo fez uma proposta pelo meia argentino de 21 anos, Carlos Alcaraz, tá bom? Ele atualmente pertence ao Southampton, da Inglaterra. Para quem não se lembra dele, perdão pessoal, para quem não se lembra dele, cria do Racing, da Argentina, chegou ao Southampton em 2022. Em 2023, teve uma passagem pela Juventus da Itália por empréstimo e agora retornou ao Southampton e o Flamengo ofereceu 18 milhões de euros, cerca de 110 milhões de reais, pela contratação desse meia argentino de apenas 21 anos. Então, a proposta está na mesa, o Flamengo está tentando a contratação desse atleta para reforçar o elenco rubro-negro. O Flamengo entende que esse jogador poderia fazer várias funções no meio de campo do Flamengo, enfim, poderia ser uma reposição imediata ao Gerson ou ao próprio Arrascaeta, então o Flamengo tentando a contratação desse jogador. Então o Flamengo desistiu do Claudinho, não é que desistiu do Claudinho, mas o Flamengo entende que a situação se tornou praticamente impossível do jogador ser contratado,